Olá, seja novamente muito bem-vindo aqui no canal Equipando Igrejas. Se é a sua primeira vez aqui, você é muito bem-vindo também. Eu sou o Bruno, eu sou pastor e plantador de igrejas aqui em Santa Catarina e neste canal eu compartilho conteúdo e ferramentas de qualidade para ajudar no cotidiano de pastores e líderes junto às suas comunidades locais. E no vídeo de hoje, conforme você vê na tela, eu vou falar sobre multiplicação de líderes em sua igreja local. Um assunto fundamental quando falamos sobre igreja, mas ao mesmo tempo um assunto que para muitos é um bicho de sete cabeças. Como vou fazer líderes, como vou desenvolver pessoas, é um assunto que de fato às vezes é complexo, mas na cabeça de muitos talvez seja mais complexo do que de fato é. O que precisamos talvez sejam de alguns insights, de algum passo a passo, de algum cronograma de como desenvolver líderes. E eu quero, por conta dessa complexidade, ajudar você, que é pastor e líder, a desenvolver então mais líderes ou mesmo mais pastores. E por causa disso, eu vou desenvolver uma série de vídeos sobre esse assunto. E no vídeo de hoje eu quero começar falando sobre os tipos de líderes, ou mesmo os tipos de pastores. E aqui eu desenvolvi essa pequena ilustração comparando pastores a animais. O pastor águia, o pastor pato e o pastor ganso. E você vai identificar aí os três tipos e você vai se autoavaliar. O primeiro deles é o pastor águia. Um pastor que é rápido, que é ágil, assim como a águia tem muita agilidade em sua caça, assim é o pastor águia. O que precisa ele vai e faz de forma rápida e com muita agilidade. Esse pastor, tanto quanto a águia, é muito preciso. Então, diante de um problema, ele foca naquele problema, ele resolve e ele faz a coisa acontecer de forma muito ágil e precisa. E esse pastor, ele costuma ser independente e autônomo. Como a águia, que voa sozinha, que caça sozinha, esse pastor faz tudo sozinho. Ele, às vezes, faz a transmissão do culto, ele faz a oração inicial, ele faz o louvor, ele prega, ele recebe as pessoas na igreja, ele despede as pessoas, ele arruma as cadeiras, ele limpa a igreja, então ele faz tudo o que precisa ser feito em sua igreja. E por causa disso, muitas vezes ele é admirado. E ele se torna, então, o centro das atenções. Esse pastor, porque ele tem grandes capacidades, muitas vezes ele atrai multidões. E ele continua sendo o centro das atenções. Agora, a questão é que, porque ele faz de tudo um pouco, ele acaba fazendo muitas coisas sozinho. E quando a igreja, então, cresce, porque ele recebe muitos admiradores, aquelas atribuições que são a cara da igreja, como a pregação, por exemplo, ele acaba fazendo só ele, porque ele então desenvolve outros líderes meramente para que esses líderes possibilitem que ele fique em evidência, porque ele é admirado e muitas vezes ele gosta disso, ele cria um ambiente tal que ele fique nos holofotes e todos os líderes desenvolvam-se para que ele apareça. E muitas vezes, por causa dessas e outras características dele, ele é solitário. Então ele até desenvolve outros líderes, mas como eu disse, meramente para servi-lo. Ele não desenvolve outros líderes que são tão capazes quanto ele, ou às vezes até mais capazes, porque talvez num medo de competição, e como ele é o pastor águia, ele gosta de ser o único naquela função, ele não desenvolve outros pastores, outros pregadores, porque, repito, ele gosta daquele lugar de admiração e os líderes que ele desenvolve simplesmente são para dar suporte para que ele seja o centro de todas as coisas. O segundo tipo de pastor é o pastor pato. É aquele que literalmente cuida e protege o seu rebanho. É aquele que, como a pata, cuidando dos seus patinhos, ele assim o faz com as suas ovelhas. Ele protege contra todo mal, ele cuida, ele desenvolve, ele dá as direções para essas pessoas nas suas tomadas de decisão. Ele é o provedor espiritual, então nessa igreja ele prega, ele ensina durante a semana, ele dá os pequenos grupos, os grupos de estudo, as palestras e tudo que há de necessário ele faz. Mas numa perspectiva, primeiro que com excelentes motivações, porque ele entende e ele incorpora a missão de um pastor que realmente cuida do seu rebanho e ele faz tudo. Então, diferente do pastor águia, que faz muitas atividades e levanta líderes para se promover, o pastor pato não. Ele faz tudo para todos. Ele talvez tenha dificuldade de dizer não,
Então ele vai visitar todas as pessoas, ele vai tomar café com todas as pessoas, ele vai fazer os velórios, os casamentos, ele vai apresentar as pessoas, ele vai fazer os batismos, ele é como um pároco, né, ou mesmo como um capelão que faz todas essas atividades pastorais, e isso é muito bom, só que o problema é que somente ele faz. E por causa disso, ele gera pessoas dependentes. As pessoas não amadurecem porque precisam da oração dele, precisam da direção dele, precisam dos ensinamentos, dos conselhos. E se o primeiro, o pastor Águia, cria admiradores, esse cria seguidores. Ele é a referência da igreja. E isso, como eu disse, em alguma medida é bom, ele está cuidando do rebanho de Cristo. O problema é que se ele não levantar outras pessoas para dividir o fardo, ele vai se cansar e ele, como eu disse, também vai gerar pessoas que dependem dele. Porque, afinal de contas, tudo depende dele. Tudo é centrado nele. E esse modelo de igreja, que tem pastores com boas motivações, que realmente querem cuidar dos seus rebanhos, por conta de que tudo é centrado nele, dificilmente essa igreja vai crescer. E, como eu disse, ele vai fazer um excelente trabalho, mas ele vai muitas vezes ser sobrecarregado. E agora eu quero apresentar o terceiro tipo de pastor, que na minha opinião é o modelo mais saudável para uma comunidade local, que é o pastor ganso. Ele, como esses animais, ele gosta de trabalhar em equipe. E aqui é importante fazer um destaque. Os gansos voam nessa formação em V com um propósito. Nesse formato, aquele que voa atrás do primeiro, ou aqueles dois, eles têm uma redução de necessidade de esforço. Aqueles que estão atrás desses dois, uma redução ainda maior da sua quantidade de esforço, e assim sucessivamente. Estudos mostram que esse formato em V, ele tem um desempenho de cerca de 71% melhor do que voar sozinho. Então é um jeito em que economiza energia, é um jeito de alcançar os resultados mais rápidos. Então os gansos conseguem percorrer maiores distâncias com menos desgaste energético. E não somente isso. Os estudos falam que os gansos que estão atrás emitem um som que provavelmente é para estimular os gansos da frente a continuarem em sua jornada. Outra coisa interessante é que existe um revezamento. O ganso da frente, que naturalmente é o que gera mais, é o que faz mais força, ele vai para trás. E eles fazem esse revezamento para que ninguém se sobrecarregue. E um outro ponto interessante é que se por algum motivo um ganso adoece, ele precisa ir para o solo e outros 2 gansos o acompanham e lá ficam com ele no solo até que ele se recupere. Então a gente percebe que esse modelo ganso, por assim dizer, é um modelo que enfatiza a distribuição de funções, é um modelo que enfatiza o trabalho em equipe. Portanto, um pastor que tem esse perfil, ele não é um líder de admiradores, como o águia, ele não é um líder de seguidores, como o pato, ele é um líder de líderes. Ele não gera admiradores ou seguidores, ele gera líderes. Ele gera outras pessoas para se desenvolverem. Portanto, o que ele faz? Ele ajuda que os demais identifiquem os seus dons e dá capacidade e os desenvolvem para que eles assumam as suas funções conforme os seus dons. Então, o resultado final é um movimento. Se o pastor águia e o pastor pato geram pessoas dependentes deles, o pastor ganso ele gera um movimento do evangelho, porque mais líderes são formados, mais pastores são formados, mais pregadores são formados, então o púlpito é dividido. Ele levanta outros pregadores para outros cultos, ele levanta outros pastores para outras igrejas e ele planta igrejas. Então essa perspectiva de ganso, que é a perspectiva de um líder formando outro líder, gera movimento do evangelho. Então não fique estagnado em um único pastor águia, por exemplo, que é o grande pastor admirado por todos. Não fica focado no pastor pato, que é aquele paizão cuidador, mas há uma distribuição de atividades e mais pastores, mais líderes são desenvolvidos. E diante dessa análise que eu te convido a fazer a respeito do seu ministério, eu te pergunto, o que você deseja para a sua igreja? Admiradores?
em que você é a águia que somente você prega, somente você ensina e todos o aplaudem e todos ao seu redor o servem para que você esteja nos holofotes? Ou você quer seguidores, como o segundo modelo, em que pessoas dependem de você para todas as atividades de sua vida, seja para decisões pequenas, decisões grandes ou qualquer outra coisa do gênero? Ou você quer desenvolver líderes? Uma igreja em que há diversos líderes, cada um com a sua atribuição. Eu quero aqui trazer um exemplo de um grande líder na Bíblia, lá no Antigo Testamento, que é Moisés. E eu digo aqui que ele, de cuidador, ele se tornou um multiplicador de líderes. E eu quero rapidamente, muito brevemente, sem fazer uma análise muito profunda, mas só para que você entenda o que estou querendo dizer, uma leitura lá em Êxodo, capítulo 18, verso 13, você pode me acompanhar na leitura. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: "O que é isso que você está fazendo ao povo? Porque você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol?" Moisés respondeu ao seu sogro: "É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis." O sogro de Moisés, porém, lhe disse: "Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como esse povo que está com você. Isso é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar." Pois bem, você conhece muito bem a história. Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto, porque recém haviam saído lá do Egito em direção à Terra Prometida. Milhões de pessoas. Imagine a quantidade de questões que Moisés precisava resolver entre aquelas milhares de pessoas. E o seu sogro, Jetro, chegando então aonde eles estavam acampados, percebeu aquela movimentação muito intensa e disse: "Olha, Moisés, desse jeito tu vai ficar sobrecarregado e o povo também vai se cansar. Que tal então levantar líderes para que esses possam resolver as questões te ajudando? Levanta aí líderes de 1.000, líderes de 100 e assim por diante, para que eles possam resolver certas situações e essas situações não precisam chegar até você." E o que Jetro estava ensinando então para Moisés é que ele deveria levantar líderes, porque desse jeito pessoas com responsabilidades fariam o seu papel em desenrolar aqueles assuntos entre o povo hebreu. Assim Moisés fez e assim ele obteve grandes resultados. Como o texto nos diz, se você fizer isso, então você poderá suportar e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. Então, pastor, quando nós levantamos outros líderes e distribuímos funções no que diz respeito a cuidado, a ensino, a pregação e a todos os outros aspectos, nós estamos dando o cuidado que o nosso povo precisa e merece, assim como estamos nos poupando para que nós possamos focar naquilo que Deus nos chamou a fazer. Então nós percebemos que Moisés, conforme você vê na tela, ele fazia tudo sozinho. E por causa disso estava sobrecarregado. Moisés cuidando de milhares de pessoas. O povo dependia de Moisés, porque ele era o líder, ele era o libertador daquele povo e o povo procurava somente ele para resolver suas questões. E por causa disso, todos estavam cansados. Agora, após o conselho de Jetro, eles obtiveram então uma divisão de tarefas. Mais pessoas trabalhando, ajudando assim a Moisés a aliviar o seu fardo. Desse jeito, então, a sua carga era aliviada. Novos líderes para isso precisaram ser levantados e encontraram a paz, porque a sobrecarga era dividida, o povo era atendido e tudo nesse aspecto foi regularizado. Pastor, eu diria que a missão de Deus é grande demais para fazermos sozinhos. Nós precisamos de líderes e liderar em sua essência significa influenciar pessoas.
E nós, por conta disso, não podemos ser as únicas vozes influenciadoras de nossa igreja. Precisamos ter mais vozes, outras vozes que nos complementam, perspectivas diferentes sobre a realidade, não perspectivas bíblicas diferentes, mas às vezes um olhar diferente. Até mesmo uma liderança plural, como mesmo a Bíblia orienta de que devamos ter presbíteros, ou seja, um corpo de líderes, um grupo de homens que comanda a igreja local. Por quê? São mais vozes, é apoio mútuo, são mais perspectivas, são mais ideias. E desse jeito nós não corremos o risco de sobrecarga ou mesmo o risco de tomarmos decisões sozinhos que poderão comprometer o futuro de nossa igreja. Então, arrume outros líderes, levante outras pessoas. Não seja como o líder pato que traz seguidores, que cuida sim, que influencia, que ajuda, mas que no fim das contas só traz seguidores, não levanta outros líderes. Não seja como a águia que levanta meramente admiradores para aplaudir o pastor, mas seja como o ganso em que levanta outros para dividir as suas atribuições, e o resultado disso não são admiradores, não são seguidores, o resultado disso é um movimento do evangelho. E por causa disso, nós alcançamos mais pessoas, o reino de Deus avança, a igreja de Cristo é edificada e então temos um fardo que é muito mais leve. E claro, a visão é muito mais ampliada. A igreja, pastor, não é nosso palco. Não devemos ser como essas águias que querem admiração, não devemos ser como esses que querem uma multidão os aplaudindo. Esse formato, em alguma medida, vai abafar outras pessoas, porque esses líderes às vezes têm medo de perder o seu posto. Na cabeça deles há uma competição e eles não podem dar espaço para outros pregadores, para outros pastores, porque o medo deles perderem os holofotes é muito grande. Então ele abafa essas pessoas e essas pessoas são subutilizadas e muitas vezes acabam saindo de sua igreja. Não perca essas pessoas que Deus mandou para lhe ajudar. Então a perspectiva correta que devemos ter é de que não o pastor é o centro, mas Jesus é o centro. E cada vez que levantamos mais líderes, nós temos mais vozes, os dons se complementam, temos diferentes perspectivas e o resultado disso é que Jesus aparece. Vamos ter um pastor que tem uma perspectiva mais apostólica, não porque é apóstolo, não tem nada disso, mas porque ele gosta de ver o reino avançar em termos de plantação de igreja. Vamos ter um pastor que tem uma perspectiva mais profética, de confronto em relação a ídolos, por exemplo. Um pastor com um perfil mais evangelístico, em que ele tem como foco alcançar os perdidos. Um pastor que tem um coração tipicamente pastoral, em que ele realmente cuida do povo e ama fazer isso. E o pastor que tem um perfil mais de ensino, que é aquele que gosta de sala de aula, a sua pregação é mais técnica e assim por diante. Imagine se na sua igreja você tiver esses 5 tipos de pastores, em que se complementam. E eu não diria que são 5 cargos, mas são 5 perfis, conforme você vê lá em Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. A gente vê ali, então, perfis diferentes que se somam e contribuem para que Jesus apareça em sua comunidade local. Um bom líder, então, ele desenvolve outros líderes. Ele identifica esses perfis diferentes, ele identifica dons diferentes e ele traz essas pessoas para si, para desenvolvê-las. Ele investe a sua vida nelas para que esses perfis e esses dons se complementem. Então, uma igreja não pode crescer de forma saudável a menos que outros líderes sejam desenvolvidos. Isso amplia o nosso potencial de cuidado, isso amplia o nosso potencial de multiplicação, isso amplia o nosso potencial de alcance aos perdidos, isso amplia o nosso potencial missionário, isso amplia o nosso potencial de plantação de igreja, de ensino e assim por diante. Por isso nós fomos chamados a levantar mais líderes e o resultado disso, como tenho dito, é um movimento do evangelho a partir de nossa comunidade local até os confins da terra. Então, essa mentalidade plural, ela, em primeiro lugar, nos dá uma base de apoio. Uma base de apoio porque eu não tenho junto à minha liderança admiradores que vão me aplaudir para tudo. Eu não tenho em minha liderança seguidores que vão dizer amém para tudo.
Eu tenho em minha liderança outros líderes. E eles não vão falar o que eu quero ouvir, eles vão falar o que eu preciso ouvir. E então nós criamos um ambiente de transparência, de vulnerabilidade e consequentemente, de apoio mútuo. Porque na nossa comunidade local, por exemplo, eu não tenho problema algum em compartilhar as minhas fraquezas junto ao presbitério. E não há problema algum também em receber críticas da parte deles. Então, nós jogamos tudo à mesa junto a esse corpo de líderes para juntos chegarmos à melhor conclusão diante de Deus. Então, eu te convido e te encorajo, pastor, a buscar novos líderes, a desenvolvê-los, a levantar mais pastores e criar essa mentalidade plural. Além disso, nós temos uma divisão de responsabilidades, o fardo fica mais leve, tudo funciona melhor. Temos uma perspectiva também de interdependência. Um precisa do outro, um pastor precisa do outro, um presbítero precisa do outro. Uma perspectiva também de descentralização. Eu não faço tudo em minha comunidade local. Há outros pastores e outros diretores e até mesmo líderes que fazem tantas outras atividades que eu não tenho capacidade, que eu não gosto de fazer, mas eles fazem muito bem e amam fazer. Por que não dividir essas responsabilidades, né? Essa mentalidade plural também atrai novos líderes, porque líder bom atrai líder bom. Se naquela perspectiva de águia, as estrelas atraem admiradores, atraem multidões, isso, claro, vai gerar crescimento rápido, porque normalmente o pastor é muito carismático, muito querido, tem grandes habilidades de comunicação e com um grupo de pessoas servindo ele, ele fica cada vez mais em evidência. E isso vai fazer com que sua igreja cresça rápido. Só que o problema é que ela é centralizada em uma única pessoa, às vezes no máximo duas. E normalmente esse tipo de liderança tem prazo de validade. Porque se ele não arrumar um sucessor, o que vai ser da igreja quando ele tiver 80, 90 anos e quando ele vier a falecer? A igreja fica completamente dependente de uma pessoa. Agora, por outro lado, quando temos líderes que fazem líderes, pastores que produzem outros pastores, nós temos um movimento. O crescimento ele pode ser mais lento, porque dá trabalho, porque a gente está falando sobre discipular pessoas. A gente está falando sobre vida em vida, sobre investir tempo em cafés, em conversas, e às vezes conversas difíceis, no entanto necessárias. E o que vai gerar a partir daí é um crescimento sustentável, um crescimento que pode ser mais lento, mas ele vai perdurar, ele vai permanecer ao longo dos anos, porque a cultura de líderes que desenvolvem líderes vai ser perpetuada ao longo das gerações. E essa mentalidade plural, ela gera mais resultados, né? Se precisamos de ambientes organizados, de sistemas, de processos, do caminho do discípulo, etc., tudo isso é muito importante, mas os resultados não vêm por si só, porque simplesmente criamos um sistema. Se não tivermos vida, se não tivermos líderes, se não tivermos pastores, discípulos de Jesus, essa vida não vai acontecer, esse movimento não vai acontecer. Você pode ter um lindo sistema, um lindo processo, mas se não tiver pessoas para conduzirem outros nesse processo, de nada vai adiantar. É como um esqueleto sem músculo, um esqueleto sem órgãos. O esqueleto é bom, ele é necessário, ele dá sustentação. A organização ela é boa, ela é necessária, ela dá sustentação. No entanto, as pessoas aqui dão vida para a nossa comunidade local. E para que as pessoas trilhem esse caminho, precisamos de líderes. Porque líderes ajudam outros a trilharem esse caminho até o momento que estes se tornam também líderes, que ajudam outros lá no início e assim por diante, até que Jesus volte. E eu finalizo então com essa frase de John Maxwell que diz que quanto mais líderes você lidera, mais líderes são necessários. Ou seja, quanto maior a sua comunidade local, quanto mais pessoas chegam à sua igreja, mais líderes você precisa. E para que a sua igreja cresça de forma saudável, você não pode criar pessoas que são a sua plataforma para te servirem para que você apareça. Você precisa desenvolver pessoas. Você também não pode ter a mentalidade de que você é o único cuidador. As pessoas têm dons e elas também podem lhe auxiliar nesses processos. Então, pastor, líder, nós fomos chamados para fazer discípulos para Jesus e estes devem ser líderes, porque líder é aquele que influencia pessoas. Então, mãos à obra, vamos nos desenvolver para que nós venhamos a desenvolver líderes. E conta comigo nessa jornada.
Eu vou postar mais vídeos sobre esse assunto e espero de alguma forma contribuir com você. E não esquece, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus líderes, com outros pastores, para que juntos possamos aí somar forças no que diz respeito à expansão do reino de Deus. Eu também te convido a dar uma curtida lá no meu Instagram, Equipando Igrejas, curte os vídeos lá, comenta, enfim, ajuda a espalhar esse conteúdo, ok? Então te vejo num próximo vídeo, até mais, Deus abençoe.